Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos voltar a falar novamente de um tema que intriga a humanidade. Nós vamos procurar dividir em 3 etapas, só que gostaríamos da sua atenção, porque é um tema que intriga muito a humanidade. O tema é suicídio. Se nós pararmos para analisar, ou melhor, nós vamos tentar mostrar a fase material, depois aquilo que o espírito encontra-se quando retorna à pátria espiritual, e depois as consequências do ato cometido nas posteriores reencarnações. Então, se nós analisarmos pelo lado material, hoje a Organização Mundial de Saúde diz que o Japão é o país com o índice mais elevado do mundo em matéria de suicídio. É óbvio, porque o Japão é um país assim muito burocraticamente muito fechado. E o índice no Japão é elevado entre os jovens que de alguma forma são muito escravizados e também pelos idosos. Não sei se os nossos irmãos sabem, mas os jovens no Japão, eles desde criança, eles são preparados para representar o seu país. E aquele que reprovado, ele é pela própria família incentivado a se matar. E isso eu estou comentando de fonte segura. E também o índice de idosos no Japão que se suicida é elevadíssimo. Por quê? Porque o idoso, aliás, me desculpe, o idoso, ele chega aos 65, 70 anos, ele é descartado. Ele é descartado pela própria família, pela própria sociedade, pela governância, ele é descartado. Então, ele não só é descartado nos asilos, como também nas clínicas, para aqueles que têm condições de pagar uma clínica, e como também eles são descartados, deixando de lado, no abandono dos seus lares, onde eles não recebem nem a visita dos familiares. Aí entra a questão da depressão, da angústia, da melancolia, da ansiedade, da tristeza, da velhice, né? Porque a velhice, uma vez idoso,
ele carece de um auxílio de um profissional e ele não tem. Então ele carece de medicamentos e ele não consegue tomar. Muitos idosos no Japão, no mundo inteiro, mas vamos falar do Japão agora. Tem mal de Alzheimer, mal de Parkinson e por aí vai. Só que não é só no Japão. A Organização Mundial de Saúde, ela fala do Japão, mas ela se esquece da Índia, ou melhor, da China. Vamos falar da Índia já. Esquece da China, onde a população já alcançou um patamar de 1,350 bilhões de pessoas. Olha para ver quantas pessoas. O Brasil tem quase 225 milhões de pessoas, né? A China tem 1,350 bilhões. Então, o índice de suicídio na China é elevadíssimo. É elevadíssimo. Mas no final desse assunto eu vou levar ao conhecimento de vocês uma outra fonte. A Índia, 1,312 bilhões de pessoas. Olha só, quase alcançando a China. Então o índice também é muito elevado de suicídio entre os jovens que não conseguem emprego, que não conseguem passar em concursos, que não têm condições financeiras de estudar, né? Como se diz, a porta não se abre, então ele entra em desespero e se mata. Pais de família que não aguentando ver os seus filhos passando fome, porque de fato lá o território é muito pequeno e eles não aguentam ver os filhos passando fome. Então eles se matam. E não é só o desemprego, né? Não é só a escolaridade. São vários outros fatores governamentais que não são obedecidos, não são colocados em práticas. Nós temos também um índice elevadíssimo na Alemanha, na Rússia, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o índice é elevadíssimo, podendo dizer-se que nos Estados Unidos o suicídio ele é tão grande tanto quanto na China, só não é maior devido à quantidade de habitantes na Índia e na China ser maior que nos Estados Unidos, é óbvio, né? Na Coreia do Sul e na Coreia do Norte, por serem países burocraticamente muito fechado, então muitas pessoas preferem
o suicídio que viver subjugado ao regime, aliás, me desculpe, daqueles presidentes. Na França, na Itália, na Espanha, na África, o índice é elevadíssimo de suicídio. E sem contar com o Brasil. O índice de suicídio no Brasil é elevadíssimo. Elevadíssimo. Aí você pode me dizer assim, mas existe outros países? Sim. Só que a Organização Mundial de Saúde, ela não aponta esses países que eu acabei de dizer como sendo os rankings mundiais. Eles nunca dizem que a China, a Índia, a Rússia, a Alemanha, a Suécia, a Espanha, a Itália, o Brasil, eles nunca dizem. A Organização Mundial de Saúde nunca diz que esses países encontram-se no topo. Sabe por que eles não dizem? Porque para evitar uma catástrofe. Então, muitas coisas são escondidas da humanidade. Fica oculta, sabe? Muitas coisas eles ocultam da humanidade. Eles têm medo que a humanidade fique sabendo desses índices elevadíssimos. Por que eles ficam com medo? Porque a Organização de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, ela constantemente promove, como se diz, faz um levantamento nesses países. Só que muitos países não prestam conta do que acontece internamente à Organização Mundial de Saúde, justamente para que não percam verbas que vêm de todo lado do mundo destinado a esses itens aqui tratado. Então, o país não prestando conta, é óbvio que ele passa a ser beneficiado. Então, vamos dizer, aquele que não presta conta significa que o índice é menor, né? Então, as ONGs injetam dinheiro cada vez mais para que os governos eles possam continuar investindo no tratamento psiquiátrico, no tratamento psicológico e em várias áreas que envolvem esses tipos de transtorno.
Então eles não prestam conta, mas a realidade é outra. Aí as ONGs pegam e injeta dinheiro nesses países que falsificam relatórios. E, obviamente, essas verbas são desviadas, infelizmente. Não são destinadas àqueles órgãos competentes, responsáveis por esses casos lamentáveis. Então eles deixam de assistir porque desviam a verba e por aí em diante. Aí no caso, eles apresentam, a Organização Mundial de Saúde apresentam e dizem eles que os países com o índice mais elevado de suicídio na atualidade é o Paquistão, né? O Cazaquistão, o Iraque e por aí em diante. E se nós formos analisar, essas informações são falsas. Só que ninguém reivindica nada. As pessoas assistem esses governantes dizendo isso, dizendo aquilo, e fica por isso mesmo. E as verbas cada vez mais sendo desviadas por esses países G20, G10 e por aí em diante. Isso não é novidade de ninguém o que eu estou dizendo, porque todo mundo sabe que o desvio de verbas públicas não é novidade. Me diga que você desconhece que verba pública são desviadas. Da merenda, da educação, da saúde, da moradia. Me diga que você desconhece. É impossível. Pois bem, então essas pessoas que chegam ao ponto de se matarem é porque não tiveram assistência necessária. Não tiveram aquele apoio governamental. Porque por mais que o governo faz, por mais que a assistência psiquiátrica e assistência psicológica no mundo assiste os portadores de transtornos psiquiátricos, ainda é pouco. Por que que é pouco? Porque se as verbas que são destinadas pelas ONGs não fossem desviadas, haveria como os psiquiatras, os responsáveis por esses departamentos, que são pessoas magníficas, profissionais, dispostos a ajudar o próximo, eles conseguiriam ajudar melhor. Mas acontece que
os profissionais da saúde, principalmente na área da psiquiatria, eles vivem de mão e pés atado. Porque 90% da população portadora de transtornos psiquiátricos vive numa classe que não podem pagar planos de saúde e ter lá um psiquiatra particular. E são obrigados a recorrer ao SUS, Sistema Único de Saúde. Acontece que muitas pessoas, perdão do termo, mas eu sou assim mesmo, muitas pessoas descem a lenha no Sistema Único de Saúde. Nós deveríamos agradecer a Deus pelo Sistema Único de Saúde. Porque não é o Sistema Único de Saúde que é péssimo. Não são os médicos que atuam neste órgão que são péssimos, porque eles são ótimos profissionais. Eles dão a vida, se for preciso, em prol do paciente. Não são os enfermeiros que atuam nesse departamento que são deficientes porque não estudaram suficientemente. São os governos que desviam 98% da verba destinada à saúde e a outros departamentos. Então, os médicos vivem com as mãos e os pés atados. Então, como fazer para ajudar as pessoas necessitadas se eles pouco recurso têm em mãos para ajudar aquele paciente? E outra coisa, o portador de transtornos psiquiátricos não é de responsabilidade apenas dos médicos, é da responsabilidade da família. O que muitas famílias têm deixado a desejar. Porque muitas famílias transferem a responsabilidade toda para o ombro do psiquiatra. E lavam as mãos e chegam até a dizer assim: isso é um problema do psiquiatra e não nosso. Isso é lamentável, porque o desabandono, o abandono da família é um passo que o paciente precisa para cometer o ato. Então a família não dá atenção. Nós conhecemos casos de famílias que vivem no mesmo bairro e que alguns são depressivos, portadores de vários tipos de transtornos. Mas que, por incrível que pareça, esses familiares nunca quis se ver um ou outro.
ninguém se interessa pelo outro, ninguém liga, ninguém vai atrás, ninguém dá uma assistência para saber se a pessoa está precisando de um auxílio, tanto material quanto emocional ou psicológico. Pessoas que moram no mesmo bairro, na mesma cidade, e por incrível que pareça, que comungam a mesma fé, que se dizem exímios representantes do Cristo na Terra, independente de religião. Então é natural que, com assistência familiar, com assistência médica, com assistência de psicólogos, com assistência de medicamentos, muitas pessoas ainda se suicidam. Imagine desamparado pela família, pela sociedade.